Oi, turma do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 2, A Preocupação com a Morte, no item 3. À medida em que o homem compreende melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminui, mas ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera o seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá novo curso às ideias e outra finalidade aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só trabalha com vistas à vida presente. Com essa certeza, ele trabalha com vistas ao futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da orientação mais ou menos boa que der ao presente. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que tinha na Terra, de não perder o fruto de nenhum de seus trabalhos, de crescer sem cessar em inteligência e perfeição, lhe dá a paciência de esperar a coragem de suportar as fadigas passageiras da vida terrena. A solidariedade que ele descobre entre os vivos e os mortos lhe faz compreender a que deve existir entre os vivos e desde então a fraternidade revela a sua razão de ser e a caridade, o seu objetivo no presente e no futuro. Então, assim, à medida que você ganha conhecimento, sua preocupação diminui, né? E isso aí a gente vê nos exemplos mais toscos, né? Por exemplo, se você tomar um choque numa tomada, você já sabe como é que aconteceu aquele choque. Você vai colocar o dedo na tomada? Não vai. Né? Você já descobriu que ali corre eletricidade, então você não vai mais colocar o seu dedinho ali. Um conhecimento que você tem, ele te impede de cometer erros, né? E é um erro muito grande do ser humano acreditar na morte, porque ela realmente não existe. Então, para que eu vou ter medo de algo que eu já sei como que funciona? Depois que eu desencarnar, eu já sei que eu vou estar no plano espiritual. A vida vai continuar. Agora, como essa vida vai continuar no plano espiritual? Tá aí o grande ponto de interrogação. Vai depender muito do que eu estou plantando hoje. Né? Então, o homem que acredita na vida futura, ele vai viver o presente com intensidade, ele vai viver o mais que ele puder, ele vai ser bom, ele vai trabalhar, ele vai criar seus filhos, ele vai ter suas amizades, ele vai honrar pai e mãe, ele vai fazer ao outro o que gostaria que fizesse com ele vai trabalhar pelo bem e para o bem. Mas ele sabe que tudo isso não é dele. Tudo isso são atividades que ele faz para passar de ano, para ir para um novo estágio do videogame, né? Nós estamos num grande videogame, essa é a real. E cada estágio que a gente passa, a gente vai subindo aí, né? A escala desse jogo. Então, não tem o porquê de ter medo da morte, não tem o porquê de ficar esperando também pela morte, porque aí tem gente que fala assim, eu compreendo a morte, só tô esperando ela vir me buscar. E aí? E aquele tempo todo que você ficou pedindo, pelo amor de Deus, para reencarnar? Né? Você já vai perder ele todinho porque você chegou aqui, ficou frustrado, né? Chegou aqui, você não virou uma Barbie, você não é uma pessoa linda, maravilhosa, como você imaginaria ser, né? Você tem doença ou então você tem problemas que você precisa superar e nada disso estava no script, no teu pensamento, né? Então, assim, tem coisas que... tem pessoas que têm medo da morte e tem pessoas que querem a morte. Todos os dois estão no caminho errado. A gente não tem nem que querer ela, nós temos que viver aqui. Tudo que for providenciado por Deus, tudo que foi colocado na nossa vida, nós temos que viver para projetar isso no nosso futuro, né? Levar isso com a gente, porque é a única coisa que a gente vai levar daqui, gente. É o que a gente aprendeu e aquilo que a gente está ensinando, né? Aquilo que a gente desenvolveu no nosso íntimo. E isso é o que pega, porque tem muita gente que fala assim, ai, eu me sinto tão vazia, eu me sinto às vezes um zero à esquerda. Poxa, você tá numa encarnação inteira achando que você é um nada, você não fez nada de bom, você não fez diferença nenhuma na vida de ninguém, nem na sua própria vida. Eu tava vendo uma pessoa que trabalha com psicanálise, ela falando assim, sem ser egoísta, porque tudo tem seu limite, né?
ela falando assim, a gente tem que pensar na gente, né? A gente pensa no outro, a gente quer ajudar o outro, mas primeiro é a gente. Se a gente não se cuidar, como é que eu posso cuidar de alguém? Como é que eu vou estar bem para cuidar de alguém que está mal? Vai ficar duas pessoas que estão mal e não vai sair do lugar. Então, nós temos que entender que a nossa encarnação é justamente para isso, para a gente ficar bem. Não importa, esquece o que vai acontecer lá na frente. É a critério de Deus, é Ele que vai determinar como é que vai ser a sua vida futura mediante aquilo que você está fazendo. Não tem que ter medo. Tudo aquilo que você fizer é uma conquista. Você vai carregar as suas conquistas, mas não pense que vai ser as materiais. Essas aí é um grande engano. Né? São as conquistas morais, são as conquistas psicológicas, são as conquistas, né, em termos de saúde, o que é que você aprendeu, né, com a tua carne, o equilíbrio, a higiene, a organização, a reciprocidade, o amor, o perdão, essas coisas é que vão valer a pena. Então, na nossa encarnação, se preocupe em trabalhar para si e para o próximo. Lá na frente a gente sabe que a vida vai continuar, que nós vamos rever parentes, amigos, colegas, pessoas. Aqui na Terra já acontece isso, né? A gente às vezes encontra alguém e fala assim, te conheço de algum lugar. Né? E aquele negócio te conheço de algum lugar, geralmente não é de algum lugar aqui, físico, nesse momento. É de outra encarnação. Nós passamos pela vida, né, inteira de várias encarnações, várias vezes com pessoas que mudam personagens tanto quanto nós. E isso é muito legal, porque a gente reconhece o outro pela energia, a gente reconhece o outro pelo bem que ele nos faz. E a mesma coisa acontece com os desafetos. A energia também vai atrair os desafetos, eles também vão chegar perto de nós, reconhecendo as nossas falhas morais. Porque se a gente tiver assim sublime, né? Aqueles com quem nós tivemos problemas, que nós tivemos lá atrás, né? Rivalidade, violência, aquela energia ruim, se for extirpada da gente, o nosso inimigo não acha a gente mais. Não acha. Só se a espiritualidade trouxer, porque está fazendo muito mal para ele, que ele não perdoou, para que haja o perdão. Mas não porque ele vai procurar e vai achar, porque a sintonia já não bate mais. Então é tão importante a gente desenvolver essa parte nossa espiritual mediante os princípios e valores agregados durante as existências, né? Então, graças a Deus que a gente tem várias oportunidades, não é isso? E os livros trazem esse conforto.